Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo, essa grande oportunidade de conhecimento e reflexão que tem nos dado, a cada terça-feira, essa chance de refletirmos, de pensarmos na nossa caminhada com os temas que são apresentados na nossa querida Casa da Paz. Hoje não é diferente. Hoje nós vamos ter a palestra com o tema Mantendo a Serenidade, que é um tema muito importante. Ela está no livro Calma, que é um livro de Emmanuel, no capítulo 28.
E esse trabalho vai ser realizado pelos nossos irmãos do canal Espiritismo.net, que é o Tárcio Rodrigues e o Jailton Pinheiro. Desde já, o agradecimento da Casa da Paz aos nossos irmãos que colaboraram de tão boa vontade para que a gente pudesse estar refletindo sobre esse tema, mantendo a serenidade. E eu escolhi como leitura de abertura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel também, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é a lição número 155, intitulada Tranquilidade. E ela inicia com uma frase de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. A palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito de serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. De maneira geral, os aprendizes do Evangelho aguardam a paz, onde a calma reinante nada significa, além de estacionamento por vezes delituoso. No conceito da maioria, a segurança reside em garantia financeira, em relações prestigiosas no mundo, em salários astronômicos. Isso, no entanto, é secundário. Tempestades da noite costumam sanear a atmosfera do dia. Angústias da morte renovam a visão falsa da experiência terrestre. Vale mais permanecer em dia com a luta que guardar-se alguém no descanso provisório e encontrá-la amanhã, com a dolorosa surpresa de que quem vive defrontado por fantasmas. A terra é a escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente do homem para ajustá-lo à missão que foi chamada a cumprir na obra divina em favor de si mesmo. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, com o máximo de lutas na terra. Para ele, continuam batalhas, atritos, trabalhos e testemunhos no planeta. Entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Vamos então, depois dessa leitura do livro Vinha de Luz, vamos fazer a nossa prece. Convido a todos que queiram se juntar a nós, elevando os nossos pensamentos e nossos melhores sentimentos ao nosso querido Mestre Jesus. Jesus, Mestre querido, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para essa grande oportunidade que são esses estudos, Mestre, que nos chegam, nos trazendo oportunidades de reflexões e aprendizado. Queremos Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos do dia de hoje, por essa luz que nos iluminou, pelas oportunidades renovadas que nos chegam, Mestre. A grande oportunidade, Senhor, do autoconhecimento, da reforma íntima, Mestre, onde percebemos o Teu imenso amor por cada um de nós. Envolva, Senhor, a cada um, envolva os nossos irmãos, Tarcísio e Jailton, que farão o estudo da noite de hoje. Que a Tua paz, Mestre, possa envolver a cada um deles e que
todos os conhecimentos que eles trazerem, Senhor, encontrem aceitação em nossos corações, nos ajudando e nos impulsionando a nossa reforma íntima, a nossa evolução, a nossa melhora. Ampara, Senhor, a cada um de nós, envolva nos nossos lares, como te pedimos que envolva a nossa querida Casa da Paz, esse porto seguro de nossas almas. Continue conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos ao estudo dos nossos irmãos Jailton e Tarcísio. Uma boa noite de estudo para todos nós. Olá, meus amigos da Casa da Paz. Nós estamos aqui hoje, eu e o Jailton Pinheiro, para fazermos um estudo a respeito de uma obra de Emmanuel, Psicografia do Chico. E começamos agradecendo, o convite da Maria Emília, que nos proporcionou essa oportunidade de estudo, esse momento para a gente fazer umas reflexões sobre Emmanuel, essas mensagens que ele nos deixou. Então, hoje já boa tarde agora, né? O pessoal aí vai ser ou boa noite ou bom dia, né? Se você quiser, fica à vontade para dar um oi também, já. Olá, Tássio. Olá, pessoal. Uma satisfação sempre a gente poder refletir sobre o Espiritismo e, em especial, sobre uma mensagem do livro Calma, que é um livro belíssimo, né? Emmanuel, como sempre, fazendo a gente se interiorizar e buscar dentro de nós mesmos respostas para que a gente consiga se esforçar e seguir o caminho aí que o Cristo deixou planificado para todos nós. E nós estamos bem no clima aqui do título do livro, né, que é Calma, porque depois do almoço, né, já a gente está tranquilo e realmente cumprindo aqui o intento do título do Emmanuel, que é mantendo a serenidade. E aí o já vai fazer a leitura para a gente. Eu vou deixar aqui o título, porque se alguém tiver interesse, né, já de consultar o livro, é Psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 28 do livro Calma, intitulado Mantendo a Serenidade. Então, pode ir, já, com você. Então, vamos lá. Nos diz assim nosso querido Emmanuel: consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas,
para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Emmanuel. Se fosse escolhida, né, já, ela não seria tão, acho que, tão próxima assim da gente, né, essa mensagem, porque é um assunto que nós comentamos, né, nós dois, volta e meia, a gente chega a esse assunto. E nós comentamos, eu acredito, já, justamente por esse começo que o Emmanuel nos disse, né, que é pelo qual eu vou começar aqui os nossos comentários, para a gente chegar aí a algumas reflexões sobre a abordagem e os intentos de Emmanuel diante dessa mensagem. Porque, como a gente sempre reforça, os títulos de Emmanuel, eles têm sempre uma simbologia, uma significação própria, porque ele já tem aquela intenção de passar para a gente a mensagem antes mesmo da leitura completa, né? E quando ele fala de mantendo a serenidade, eu acredito que ele já está dizendo justamente da manutenção dela, né? Então, a serenidade é um ambiente, né? um valor, uma ambientação que ela demanda pessoas que cooperem para que isso aconteça. E por isso mesmo que ele começa a mensagem dizendo da preservação, da prevenção, comparando com as vacinas. Para a gente é uma lição muito atual, né? Falar sobre imunizantes, falar sobre vacinas. E aí a gente... É importante passar pelo tema, né? Porque quando a gente pensa no imunizante, a gente está tentando fazer, até hoje eu acredito que eu passei um pouco por essa reflexão mais cedo, né, já acho que foi uma tentativa assim, mas quando a gente tenta fazer a prevenção de algo, de um mal, a ideia que fica aparecendo é que nós estamos nos contrapondo àquele mal, fazendo como se fosse um levante contrário, para nos proteger dele, né? E aí a gente lembra, por exemplo, né, da própria figura de um combate em que levantam-se muralhas. Nosso lar tem essa figura muito, muito clara, né, de que há uma proteção ali diante da cidade, porque ela está no meio, talvez mais inóspito, mais hostil ali das regiões umbralinas, né? Então, é uma prevenção, e uma prevenção muito pacífica, né? Porque é uma proteção daquilo. Só que eu acredito, já, que, na verdade, esse é o caminho normal, o influxo normal. O contraponto é o do mal, do erro, né? E aí a gente vai percebendo, assim, que o influxo natural é como os espíritos nos dizem, né, da fieira do mal e da fieira da ignorância, que não é necessário passarmos por essa fieira do mal. Então, um caminho muito natural da evolução seríamos percorrer essa rota ascendente de progresso. Só que o que acontece é que
esses obstáculos, essas adversidades, elas vêm como essa oposição do bem, do progresso, e aí demandam de nós essas condutas mais preventivas, né? Essas condutas assim, que lidam direto com o combate dessas enfermidades, dessas mazelas que passamos, e demandam, às vezes, uma atitude um pouco mais urgente, né? Uma atitude talvez mais enérgica, e quando diz da preservação do equilíbrio, eu acredito que nós teríamos de começar pelo próprio pensamento, né? Porque a doutrina espírita ela demonstra de forma muito clara para a gente, como Paulo já tinha dito, que vivemos em meio à multidão de testemunhas, e aí tanto tem aqueles espíritos, aquelas influenciações que querem nos motivar, nos impelir a seguir adiante, quanto tem aquelas que, talvez por justamente nos conhecerem em passado, não tão remoto, elas acabam por nos cobrar, né? E entravar a caminhada nesse influxo mais fácil, eu diria, né? Só que é justamente essa influenciação negativa que faz com que nós vamos criando a força moral, nos atentando para o trabalho, para o pensamento no bem, para preservar justamente essa condição que já adquirimos interna de equilíbrio, de serenidade, porque se cedermos a essas influenciações, que sempre tentam encontrar aqueles pontos frágeis do nosso psiquismo, da nossa individualidade, então se cedermos, se não vigiarmos, se não estivermos atentos aos nossos pensamentos, principalmente, que é de onde desencadeia-se tudo, a ação, a palavra, então é muito provável que teremos quedas e erros mais constantes, né, já. Então acho que ele já começa trazendo para a gente assim esse clima de cuidado, né, de atenção, porque são muitas adversidades, né, num mundo como a Terra, que é muito bem explicada por essa condição de provas e expiações, né? São muitas adversidades, interesses diversos, heterogeneidade, né, das individualidades. Então, há que se ter muito equilíbrio, e a manutenção desse equilíbrio, dessa serenidade, ela depende da nossa vigilância, da nossa atenção, principalmente a atenção interna, né, do que se passa no nosso íntimo. Pois é, e você falou uma coisa aí que é muito importante. Nós estamos num mundo onde essas dificuldades elas vão nos acotovelar, né? Então, o Evangelho nunca nos enganou. Jesus nunca disse que teríamos tranquilidade absoluta nas nossas vidas. Aliás, ele sempre alertou que teríamos tribulações, falou sobre o momento de transição que a gente vive, que seria um momento muito difícil. Então, eu até brinco, né? O Jesus sincero, ele não escondeu nada, ele colocou tudo às claras, né? Inclusive disse que a gente tinha que tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, veja só. Mas, Emmanuel fala uma coisa aqui que é muito legal. Ele diz que nós já somos espíritos responsáveis, né? Então, isso é uma coisa importante. Aquele que já se coloca na posição do seguidor do Cristo, ele já é um espírito responsável. Significa dizer que ele já é um espírito evoluído, puro, com comportamentos completamente invejáveis do ponto de vista moral? Não, de forma alguma.
De forma alguma não é disso que se trata. Mas de forma alguma a gente pode deixar de buscar trilhar os caminhos que o Cristo apontou para que a gente chegue a essa condição futura, que é a condição de todos, que é a perfeição, né? Então, todos os espíritos são criados para chegar à felicidade, à perfeição, relativa que for. Mas nós não podemos ser também ingênuos. Ou seja, o caminho que a gente está percorrendo na atualidade é um caminho de dificuldade. Então, para poder trilhar esse caminho, eu preciso me preparar. Eu preciso me munir dos recursos que vão me fazer sofrer o menos possível. Me veio agora na cabeça uma coisa que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando Kardec está tratando daquelas questões que nos acometem, mas cujas causas, né, elas são atuais. Então, tem as causas anteriores das aflições, mas tem as causas atuais. E aí ele diz para a gente assim, mais ou menos, porque o texto, da forma que está, eu não vou me lembrar, mas que se pelo menos a gente não desse atenção àquilo que nos causa mal e que é oriundo do nosso próprio comportamento, a gente já estaria tão bem. Deixa só vir o mal de fora. O mal que eu próprio construo, se eu puder deixar de construir, já vai me dar um alívio de carga, né? Então, por exemplo, eu vou viajar, vou passar só um final de semana. Eu preciso levar aquelas 2 malas, né? Me desculpem aquelas pessoas que adoram botar todas as provisões nas suas malas, porque tem eu quero escolher, de repente tem 3 roupas para escolher uma só. Mas, só que a carga excessiva que às vezes a gente coloca, antes fossem roupas, né? Mas muitas vezes é ciúme, é inveja. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Na realidade, esse tipo de coisa que a gente acaba trazendo para a nossa vida, em função do nosso próprio comportamento, é como se fosse um vírus que a gente adiciona àquilo que já existe, uma carga viral que a gente adiciona ao que já existe naturalmente e ao que a gente não pode se furtar, né? Sabe aquela história das vicissitudes da vida material? Que a gente não pode se furtar? Então, se já existe uma carga viral natural dessas vicissitudes, não vamos acrescentar outra. Vamos ao contrário. Vamos usar dessa vacina que Emmanuel está falando. E eu sou capaz de fazer isso com o meu comportamento pacificador. Então, é o comportamento pacificador que eu devo buscar. Aí você, meu caro amigo, vai dizer assim para mim: Jailton, você não me conhece. Eu sou um cara nervoso. Eu sou um cara que tenho dificuldade em me manter pacificado. E eu vou responder para você: eu também. Mas o que nos pede o Evangelho e o que nos orienta o Espiritismo? Nos esforçar por domarmos nossas más inclinações. Então, isso é usar dessa vacina. É buscar exatamente nesses momentos parar como pessoas, como espíritos responsáveis que já somos, desde que temos conhecimento do Evangelho e da doutrina espírita, e não dar vazão às nossas emoções. Não ser uma pessoa que reage de imediato sem pensar. Então, é natural que algo nos cause indignação, é natural que algo nos revolte por dentro, mas sabe aquela história da água, né? A água da paz?
que você coloca na boca e espera um pouquinho antes de responder, antes de tomar alguma atitude. Isso é o que vai fazer a gente manter a serenidade. Então, como uma primeira reflexão, é a gente pensar nisso. O que eu posso fazer para, em vez de colocar mais lenha na fogueira, eu possa fazer com que aquele ambiente possa se pacificar o máximo possível e possa manter um clima de amenidade, tranquilidade e serenidade. Já eu vou continuar desse finalzinho que você comentou, né? Desses impulsos que às vezes não são controlados, né? Não são bem guiados, porque eu me lembrei aquela passagem do livro Os Mensageiros, em que eles estão no Rio de Janeiro, né? Numa casa que serve de extensão ao nosso lar, e aí é uma mãe com seus filhinhos. O pai já havia desencarnado e era cooperador ali da cidade, da colônia. E aí é muito bonito porque a casa dela, eu não sei, eu não me recordo, eu acho que eles têm um galpão grande assim. E aí eles poderiam até alugá-lo, mas aí ele serve dessa extensão de nosso lar e os trabalhos são feitos ali pelos espíritos. E aí eu lembro que tem até uma intenção do filho dela, eu acho, que é um pouco mais assim, um pouco mais revoltado, né, mais rebelde. E aí ele até comenta que aquele lugar deveria ser alugado para ajudar nas provisões. E ela, com muita calma, vai explicando para ele, com muita lucidez, até espiritual, ela tem esse contato mais direto com o próprio esposo desencarnado e aqueles espíritos ali que participam dos trabalhos na casa dela. Mas eu me recordo que eles estão fazendo um evangelho no lar e você se lembra desse trecho, já? Eles estão fazendo o evangelho no lar e aí ela, as duas filhas, se não me engano, e o filho, eles fazem a leitura de uma matéria do jornal para fazer um comentário com algo do evangelho ali que dizia respeito mais sobre aquela questão específica. E aí eles leem a história de um suicídio que havia ocorrido ali naqueles dias. E aí os espíritos influenciam essa mãe e dão ali aquele suporte, a inspiração, e ela faz alguns comentários e usa uma expressão específica que me marcou muito, dizendo que aquela atitude do suicídio foi uma atitude irrefletida. Ou seja, aquela atitude de supetão, né? Aquela de impulso, que a gente não mede as consequências, que a gente faz sem pensar, né, no que está fazendo. Aquela tomada assim meio, eu acredito que assim, aquela coragem espontânea, né, de falar assim, não, eu não vou nem pensar muito, senão eu não vou tomar esse tipo de atitude. E aí a gente percebe o que é a consciência, né? O que é o exercício da reflexão? O que é a prece? O que é um diálogo? Porque quando nós nos utilizamos da reflexão, e aí Jesus tem uma expressão, né, lá no livro Boa Nova, quando ele está em diálogo com João perguntando justamente sobre os mecanismos da prece, da comunhão com Deus, e aí ele fala assim que esses momentos de prece, eles são necessários para que as vozes da consciência se manifestem. Então, é importante porque quando você entra nesse exercício de reflexão, principalmente aquele mais íntimo, em que a gente se recolhe, num ambiente mais pacífico,
faz às vezes uma prece pedindo o auxílio dos bons espíritos, de Jesus, de Deus. E aí a gente tem determinado problema e nós vamos pensando sobre ele, né? E às vezes a coisa até acontece meio mecânica no começo, né, já. A gente vai ali de uma forma meio automática, meio mecânica, até que aquela reflexão vá se desdobrando numa possível solução. E aí eu me lembro de uma mensagem que uma vez a gente até fez um café com espiritismo. Eu fiz um café com espiritismo sobre ela. Eu só não me recordo assim o nome, mas era uma mensagem de Humberto de Campos. Eu acho que ela se chama Por 5 Dias. Não sei se é Humberto de Campos ou Hilário Silva, mas que era a história de um empresário, acho que do ramo textil, com roupa, alguma coisa. E aí ele tem uma queda naqueles produtos que ele vendia, uma queda no mercado. E aí ele entra em desespero e todo mundo cobrando ele e ele não se vê livre daquela situação. É uma pressão externa muito forte, ele se cobrando diante daquela situação. E aí ele suicida. E aí é interessante que, assim, eles demonstram a influenciação para que ele não fizesse aquele ato. E depois do dia do suicídio, passam-se, acredito que 5 dias, que é o próprio título da mensagem, e aquele produto que ele vendia na fábrica volta a decolar. E aí aquela fortuna ali que estava um pouco ali presa, né, em dificuldade de ser vendida, aqueles produtos, aí os filhos assumem e ficam ricos. Então, aí a mensagem é justamente essa reflexão. Por 5 dias, se você esperasse mais um pouquinho, aí o quadro, ele se reajustaria. Então, às vezes, assim, essas situações em que nós perdemos um pouco dessa perspectiva, da boa perspectiva do futuro, às vezes elas só pedem um pouco de tempo, né? Porque nós temos, assim, e é um bom intento, né? Nós temos sempre aquele pensamento de que nós temos que nos preparar para situações, temos que estudar muito, temos que agir, correr atrás, mas tem determinadas circunstâncias que fogem ao nosso controle. Outras que são fatalidades, que mesmo que nós nos façamos a programação, todo o roteiro, todo o planejamento de que tem que sair daquela forma certinha, metódica, só que é o compromisso do passado, é aquilo que já nos comprometemos. Então, antes de nós estabelecermos esse planejamento aqui encarnados, há um planejamento maior, que atende a propósitos maiores. E talvez propósitos muito mais nobres do que aqueles que estamos aqui fazendo no dia a dia. Então, nós traçamos, é muito comum, os nossos planos pensando em horas, pensando em dias. E os planos feitos no mundo espiritual? São planos para decênios, décadas, séculos, para a eternidade. E aí nós vamos percebendo, assim, esse jogo dos valores, né? E a importância desse mecanismo da prece, da reflexão, de manter a calma, a serenidade. E tem mensagens, eu não me recordo o título, mas há uma mensagem muito específica que Emmanuel nos diz para não condenarmos nem aqueles que caíram em hábitos infelizes. Para, claro, né, darmos o suporte, buscarmos entender por que a pessoa está naquela condição de viciação, naquele hábito infeliz específico. Cooperar de todas as formas para que ele não siga naquela jornada, naquela trilha, naquela viciação. Só que o primeiro momento que ele nos diz
é para termos um pouco de tolerância, de pensar, por que será que ele está ali? E às vezes, aí o Emmanuel faz essa jogada. Às vezes aquele hábito infeliz, aquela condição transitória que ele passa, ela funciona meio que um reajuste, acho que a palavra que mais representaria seria distração, como uma distração para que ele não cometa um mal maior. Então são tantas as variáveis, eu fico pensando, né? A vida, ela não se constitui de uma fórmula muito simples, simplista, eu diria, né? E ela é tão complexa, com tantas variáveis, das quais a maioria nós não conhecemos, porque estão ali no mundo moral, no mundo espiritual, que nós temos de ter um pouco de calma. É o título do livro, né? Calma. Vamos esperar um pouco o desenrolar das circunstâncias. Onde será que nós podemos ir cooperando para o melhor? Dentro desse viés, né? Dessa forma. E aí, aos poucos, né, as situações elas vão melhorando, as circunstâncias vão atenuando aí nesses contornos de desequilíbrio, e a gente vai percebendo que às vezes a solução era mais fácil, mais clara do que a gente imaginava. Basta que a gente tenha essa serenidade, essa calma de saber esperar, né? Saber deixar o tempo fazer o seu trabalho. Você me fez lembrar aqui uma coisa que tem a ver até com 3 parágrafos aqui, né? Que ele fala para a gente, ele dá um conselho para a gente não dramatizar os próprios problemas. Porque a gente pode, com essa atitude, prejudicar a muita gente. Então, vamos colocar isso aqui. Não dramatizar os próprios problemas. Não está dizendo que a gente não tenha problema. É para a gente não dramatizar. Porque a gente pode prejudicar outras pessoas quando dramatiza. Aí, logo depois ele diz, abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Então, tem os seus problemas e tem as calamidades, que podem decorrer de situações que te envolvem ou não. Né? E aí, lá no finalzinho, ele diz uma coisa que é interessantíssima. Ele diz, recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Então, olha só que coisa interessante. Algo que a gente precisa pensar. Muitas vezes eu causo no outro uma dificuldade ou uma turbulência que não existiria se não fosse o meu comportamento. Às vezes a vida do outro está tranquila, dentro das possibilidades, né? Tranquila, dizendo dentro do que é esse mundo em que a gente vive, né? Mas está lá, está de certa forma tranquila, calma. E a gente vem despejando uma série de coisas, uma série de informações, às vezes, sobre nós mesmos, como ele está falando, aqui, né? Nessa primeira frase que eu li, né? Não, que a gente dramatiza os nossos problemas. Ou então a gente chega para dizer, você está sabendo o que está acontecendo? Caiu um meteoro lá perto da casa do Tarso. Né? Só que a gente acaba aumentando a coisa, né? Botando uma carga assim enorme de consequências que podem, como ele diz aqui, nem acontecer. E a gente acaba influindo negativamente na vida do outro. E aí me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo uma vez e que depois eu ri muito, porque eu recebi uma informação um pouco antes de entrar no ônibus que ia me trazer aqui para casa. Isso já tem muitos anos. E aquela informação, ela me impactou de forma negativa, mas tanto que eu
levei metade da viagem pensando o que vai acontecer daqui para frente. Não sei se já aconteceu com vocês, mas chega às vezes uma informação e você nem sabe o que vai acontecer com aquilo que você recebeu de informação. Mas você já começa, parece que você é roteirista de filme, né? Já começa a escrever o futuro, as consequências. Normalmente é um filme de terror que você acaba escrevendo, né? É uma consequência desastrosa que você escreve para o que vai vir dali. E eu comecei a criar um monte de história. Não, porque isso com certeza vai dar nisso, vai dar naquilo, não sei o quê. Aí daqui a pouco, acho que foi no meio da viagem, ou seja, já tinha criado uma história enorme de terror. Me veio na cabeça assim, lembra da palestra de fulano que você ouviu? Que é para você não dar tanta atenção a certos informes, porque, de repente, você pode deduzir consequências que nem vão acontecer, e tem tudo a ver com o que Emmanuel está dizendo aqui nessa mensagem, né? Aí eu parei, pensei, eu falei, é mesmo, né? Que tempo que eu estou perdendo aqui, e eu já ia passar a informação adiante, divulgar aquilo, dizer para o pessoal ter cuidado, porque poderia ter tal e tal consequência, aquela situação e tal. Gente, no dia seguinte, simplesmente não aconteceu absolutamente nada. Aquilo ali era uma coisa que não tinha nenhuma grandeza, nada. Era um negócio tão simples, tão banal, mas que eu comecei a fazer, como a gente costumava dizer antigamente, nem sei se se fala isso hoje em dia, né? A tal da tempestade em copo d'água, né? Então, a tempestade, para ser considerada com esse nome, tem que ser de monta, né? Tem que ser uma movimentação enorme de nuvens, água, chuva. Mas a gente pega uma coisinha de nada e quer fazer daquilo algo que vai ser avassalador. E veja, quase que eu perdi a minha tranquilidade por completo, eu cheguei a perder, né? Mas quase que eu cheguei a perder por completo, valorizando aquilo. Tudo bem, poderia redundar em algo efetivamente ruim? Até poderia, não sei, né? De repente pode acontecer uma situação em que pode se tornar. Mas aguarda, tá? Faz até o que você pode fazer para se prevenir, que nem a questão da vacina que ele traz aqui como exemplo, mas com tranquilidade. Não acrescenta dificuldade àquilo que já pode ser ruim, né? E aí eu me lembrei até de uma situação que foi muito engraçada, que aconteceu com um amigo meu. Ele falou que ele estava participando de uma determinada atividade e eles tinham um prazo para cumprir para que uma determinada tarefa acontecesse. Só que na visão dele, que depois ele me disse que era realmente pessimista, eles não conseguiriam desempenhar aquela atividade dentro do prazo específico. Só que não era ele o responsável pela atividade, era uma outra pessoa. Então, essa outra pessoa, ele dizia, tinha uma postura tão calma, serena, guardava uma fé tão grande e simplesmente dizia: ainda não está na hora de nós desistirmos. Ainda há esperança. Ainda existem ações que podemos tomar para que tudo isso que está se apresentando como algo que pode impactar a realização do trabalho, a gente possa fazer para contornar. E ele não. Não, vamos desistir, vamos pensar numa outra forma. Aí disse que a pessoa dizia assim: ainda não está em tempo de desistir nem de mudar de plano. Sigamos adiante. E ele disse que depois, para mim, ele falou assim: Jailton, depois eu fiquei envergonhadíssimo, porque as coisas, a partir de um determinado momento, a situação simplesmente mudou com uma ideia que surgiu lá e uma ação que a gente tomou que
o negócio andou e tudo que era negativo foi se desfazendo, né? Então, tem vezes que a gente adiciona preocupação, problema, intranquilidade, onde ainda não é o momento de se fazer isso. Então, a gente tem que ter atenção, porque é o que Emmanuel diz aqui. Quando você faz isso, você leva a intranquilidade para o outro também, e você pode influenciar o outro também. Imagina se, quando isso acontece com alguém que está em posição de comando. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão em torno disso, e foi muito interessante, Tarso, meus amigos, porque me veio assim na ideia. Lembra quando, naquelas guerras que a gente tanto gostava de assistir, né, aqueles filmes de guerra na TV, sempre tem um general que levanta o ânimo da tropa, né? O pessoal está lá cabisbaixo, acha que tá tudo perdido, porque perderam uma batalha e não vai ter condição, foram muitos os mortos, eles perderam muitas coisas, muitas provisões, mas o general chega e diz, não, vamos seguir, a gente tem condição, vocês são capazes, todos nós somos capazes, e levanta o ânimo, né? E vai para a batalha e continua e consegue ter um revés daquela situação. Então, quem está em posição de comando diante de um grupo, diante da vida e de alguma situação que você tem que desempenhar, uma ação nobre, a gente falou de guerra, mas a gente pode considerar que a vida é uma luta, né? É uma batalha também que a gente está enfrentando. Então a gente precisa ter, quando em posição de comando, porque quem não tem uma posição de comando em algum momento, quer seja dentro do seu núcleo familiar, da sua casa espírita, né, de um grupo de trabalho. Então a gente precisa ter essa posição desse general que levanta o ânimo daquela tropa e que leva uma palavra que faz com que a gente tire, não se sabe nem da onde, aquela força, né? Sabe aquela questão que a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da fé humana e a fé divina, e que a gente é capaz de produzir milagres, né? Quando a gente menos espera? Então é exatamente isso. E imagina só a gente poder levar, junto a essa palavra de ânimo, também a palavra de pacificação. Porque não tem nada melhor do que você conduzir as pessoas para algo em que você diga para elas assim, tudo isso que a gente vai fazer é para nos levar a um porto seguro onde teremos paz. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar, sabe? Porque quantas vezes que a gente não pode, em função do nosso comportamento, em vez de levar paz, estar levando intranquilidade e levar também desespero até a algumas pessoas. Porque tem coisas que às vezes a gente faz que a gente acha que está sob controle, mas para a gente. Mas você sabe o que aquela informação que você está espalhando para o outro pode produzir no coração do seu irmão? Que pode levar até o desespero e ele conduzi-lo a fazer uma besteira, a praticar um ato em função desse desespero? Vocês já pararam para pensar, às vezes, que a gente repassa informações que a gente não tem nem certeza de que elas são verdadeiras, do que pode ocasionar no outro? Então, é por isso que até mesmo aqui ele fala uma coisa interessantíssima. Ó, protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Olha que legal. Olha que legal. Uma vez eu recebi uma mensagem, só para fechar essa parte do comentário, que eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, como é que a pessoa pode dizer isso? A pessoa passou num grupo de WhatsApp um vídeo. Aí ela colocou assim embaixo, um texto assim. Mesmo que se você não tiver tempo de assistir,
repassa, porque ele é muito bom. Aí eu parei para pensar, eu falei, nossa, veja, olha só se eu vou repassar alguma coisa que eu nem vi. Negativo, né? Não tem como fazer um negócio desse. Então a gente tem que ter atenção sobre o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente estimula no outro, se a gente está trazendo serenidade, pacificação e calma, ou se são sentimentos contrários. É cada uma, né, já. E durante os seus comentários, eu me lembrei de uma reflexão que Kardec faz na Gênese, porque isso explica muita coisa, né, dessa ansiedade, dessa falta de tranquilidade, de paciência, de serenidade, quando ele vai dizer sobre a presciência, né, o conhecimento do futuro, que é um tema aqui que o Emmanuel ainda passa um pouquinho por ele, né? E aí ele explica com uma metáfora assim, imagina a pessoa caminhando assim, numa estrada, numa trilha, e aí tem uma montanha, né, pequenininha, e ela sobe, desce, tem outra lá na frente, e aí o caminho, o relevo ali do caminho é dessa forma. E aí a gente pensa assim, quando você está na própria estrada mesmo, a gente está dirigindo, que tem aquela subida assim de uma serra, você não consegue ver adiante. E aí, esses altos e baixos da trilha, da estrada, eles impedem com que a gente tenha a visão ali além de um contexto ali mais próximo, né? A gente vê ali alguns quilômetros à frente, alguns metros. E aí Kardec pensa, ele depois traz outra figura, ele diz assim, agora imaginem um homem que está numa montanha muito alta, observando aquele viajante. Então ele consegue ver o começo da estrada e o final. Porque ele já está lá no alto, ele está acima desses altos e baixos. E aí ele traz essa figura para explicar essa presciência, essa visão do futuro. Porque aquele que já está mais adiante na caminhada, nessa jornada espiritual, ele tem essa capacidade de projeção. Ele analisa as circunstâncias e fala, olha, esse espírito aqui, ele está imerso dentro dessas questões. Ele tem essas potencialidades, ele tem essas más inclinações. Então, o futuro mais provável dele é que ele incorra em determinadas provações, em determinados êxitos. E aí ele tem essa capacidade de mensurar, né? De projetar para o futuro, fazer uma projeção. Tanto que Emmanuel ainda usa uma expressão falando sobre a encarnação, que ele diz assim que a vida humana é estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Que significa o quê? Será que eu já tenho condição, né, já? Será que a gente já teria condição de fundar aí uma mansão do caminho, né, como é o Divaldo? Será que a gente já teria condição, já, de ter toda aquela ostensividade mediúnica lá do Chico? Será que a gente teria condição de passar aí por uma jornada como fora de Paulo, com tantos açoites, tantas prisões, tantas humilhações, apedrejamentos? Então, a vida de cada um, ela é estruturada dentro desse cálculo de probabilidades. Aquilo que o espírito pode oferecer. E também ele tem determinadas questões que servem ali, tanto de aguilhão, né, de dor, para impelir ele adiante, como de limitações, porque se essas limitações não existissem, ele às vezes deslancharia em determinados setores que seriam prejudiciais para ele em determinados momentos. E aí a gente vai percebendo que, naturalmente, o gênero de provas de cada espírito, as questões particulares de cada um, elas estão muito, mas muito mesmo vinculadas àquelas inclinações do espírito. E se ele, e aí é onde voltamos, né, na presciência,
se aos espíritos, a maioria, fosse dada essa visão do futuro, como que seria? Nós já temos essa capacidade hoje. A gente analisa algumas circunstâncias, projeta o nosso futuro. Olha, se eu continuar fazendo isso todo dia, trabalhando nessa empresa, né, durante tanto tempo, ajuntando dinheiro dessa forma, fazendo esses planos, mudando esses comportamentos, eu vou conseguir daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, realizar alguns projetos. Tanto que em determinados momentos a pessoa fala, nossa, eu vou demorar 5 anos para conseguir, né, realizar esse projeto aqui específico. E aí a pessoa começa aquele ciclo de ansiedade, eu não vou conseguir, né, manter por 5 anos esse projeto ativo, trabalhando nele ali todos os dias, e gera uma ansiedade. Só que é o que nós estamos dizendo desde o começo, né, já. Tem circunstâncias que a gente ainda não consegue vislumbrar. E que são aquelas circunstâncias que ou vão acelerar esse projeto, porque ele é um projeto muito vinculado àquilo que nos cabe, ou vão nos redirecionar para outros caminhos que serão muito mais benéficos para a gente. São caminhos que a gente vai aprender muito mais do que se seguisse naqueles. E aí, eu acho que é uma frase do Ariano Suassuna, né? Que ele fala assim, tudo que eu fiz até hoje deu errado. E aí virou escritor, né? Fez aquela obra lá que é o Alto da Compadecida, né? E a gente pensa assim, se não tivesse dado errado, ele não teria feito a boa obra que ele fez. Aquela obra artística ali, literária. Então a gente tem que se atentar para isso, né? E eu me lembrei de outra questão também, muito vinculada a essa projeção do futuro, que nós temos uma capacidade já muito boa de fazer essa mensuração com algumas questões. Questão econômica, por exemplo. Se as contas de casa apertam, o que a gente faz? Vamos parar de gastar aqui nesse sentido, né? Vamos economizar um pouquinho nos deliveries, né? Já que a gente comenta de vez em quando. Vamos comer um pouquinho mais ali o arroz com feijão tradicional brasileiro, né? E aí a gente vai economizando, vai se reajustando, as coisas vão melhorando. Às vezes aperta muito, a gente, né, às vezes a pessoa busca um novo emprego, né, acumula outros. Enfim, a gente tem essa capacidade de projetar as questões econômicas, as questões de saúde. É muito comum, às vezes, a pessoa não tem uma dieta tão bem regrada, né? Deixa um pouquinho de lado ali aquele cuidado com a alimentação. E aí ela, às vezes, tem uma diabetes, né? Uma questão ali muito específica e ela tem que readaptar, reajustar a própria alimentação. E aí nós transportamos para essa mensagem que diz respeito de harmonia, que é também uma questão de cultivo, né, de manutenção, mas que por ser moral, não ser visível, palpável, como é o dinheiro, como são as dores provenientes ali da falta de saúde, de uma enfermidade, como ainda é uma questão que a gente não vê, né, os aspectos externos tão claros, né, porque nós já estamos reparando muita coisa, né, nos últimos tempos. E aí essa harmonia, ela também é um elemento indispensável para que o progresso aconteça. Porque imaginem só, quem que consegue trabalhar com perturbação, né? Quem consegue seguir adiante? Quem consegue estudar, trabalhar? Se o clima, o ambiente, ele estiver ali totalmente imerso nessa perturbação constante, e essa harmonia ali for escassa dentro desse ambiente,
Então, aquelas pessoas ali, elas não vão conseguir desempenhar as suas funções, os seus trabalhos, as suas tarefas de uma forma proveitosa, de uma forma eficaz. E são determinadas atitudes, principalmente atitudes de renúncia, né? Porque o que a gente mais gosta é de cooperar, né, já. A gente tem esse intento de participar ativamente das coisas, mas às vezes o outro, ele tem ali as suas experiências pessoais que vão em conflito com as nossas, e a gente tem que esperar um pouco, né? Saber manejar o material humano. Porque se eu sei, né, que o outro não gosta de determinadas atitudes, que o outro se sente ofendido com determinadas coisas que falamos, por que eu vou insistir repetindo essas atitudes? E despertando ali esses impulsos, essas más inclinações no outro. Então nós temos que ter cuidado, né? Esse confronto direto com essa violência do pensamento, essa violência das palavras, não é uma forma de caridade. Não é uma forma de caridade. E aí temos aquele grande exemplo lá de Kardec, né, da viagem espírita, que ele fala justamente sobre divergência de casas, de centros espíritas, divergências de opiniões, de questões. E aí ele diz, olha, se eu tivesse que decidir entre duas divergências ali, duas correntes de pensamentos, ou se tivesse que escolher entre duas casas que estão em conflito, eu me preocuparia menos com o motivo, com a causa, e mais com a forma como eles estão lidando e cultivando essa caridade entre eles. Porque às vezes alguém tem razão, às vezes uma corrente de pensamento ali, ela está com a razão, ela está com a verdade. Só que ela eu me lembrei de outra figura aqui, que é quando o Arnaldo Rocha conta que, fala assim, olha, quando ele conta que deixou um substituto lá na sessão mediúnica, né, ele falou, ó, quando o espírito se manifestar, você taca o evangelho nele, né? E aí ele conta que a pessoa pegou e bateu mesmo, né, fisicamente, com o evangelho. E é essa a questão, né? Não adianta, nós podemos estar com a verdade, com a razão, mas isso não nos dá o direito de tacar a verdade no outro, né? Proclamar a verdade com violência. E aí você lembrou dessa figura, já, que é a figura ali do general, né? Daquele que eleva o moral ali da tropa, né? Dos soldados. E essa figura, apesar de, né, estar num contexto que não é tão próprio, mas ela é o ponto de referência, né? É o guia ali, é o líder à frente. E nós, mesmo que não estejamos diante ali de uma presidência, de uma casa espírita, né, da coordenação, a gente pode ser, né, o menor, como diz Paulo, o menor dos seguidores do Cristo, o menor dos discípulos. Mas somos o que somos. E aí, se a gente está dentro de um contexto espírita, qualquer que seja, né, o contexto, apenas por percebermos a importância dessa serenidade, da manutenção dessa harmonia, nós temos de partilhá-la, de fornecê-la. Mesmo que seja ali dentro da casa espírita, recebendo aquela pessoa que acabou de entrar com um sorriso, né? Com um cumprimento, uma saudação, dando atenção para alguém. Enfim, aqui as possibilidades se multiplicam ao infinito. Mas a importância é isso, que essa harmonia ela é indispensável para a continuidade dos trabalhos, tanto quanto todas as outras questões também nos são necessárias para a continuidade. A economia, a saúde, o psiquismo bem estruturado, bem harmonizado, e a harmonia no espaço social também da mesma forma. Se não houver ao menos o respeito, porque
não precisa ser necessariamente a uniformidade de ideias, de pensamentos, mas é o respeito. Todos podendo dialogar com as suas diferenças. E havendo respeito, as coisas seguem o seu influxo natural e acontecem, né? Tudo coopera para que as coisas aconteçam. Já. Então, nós já estamos a 59 minutos. Foi muito bom, então, o momento. Eu vou passar para você, se você quiser fazer um fechamento também, pontuar alguma coisa, e aí você faz a prece para a gente. Tudo bem, vamos lá. Eu até pensei que você quisesse fazer a prece, mas vamos nós, não tem problema não, a gente faz. O que eu gostaria até de fechar, de falar no fechamento, é o seguinte: a gente não vai dar evangelhada na cabeça do outro, né? Não é essa a recomendação. Mas a recomendação aqui de Emmanuel é que a gente seja o extintor do mal, né? Então ele fala assim: seja o extintor do comentário infeliz. Então, na medida das nossas possibilidades, chegou alguma coisa, não vamos passar, alguma coisa ruim, não vamos passar adiante, vamos ser esse extintor, como nos pede Emmanuel, vamos fazer que no nosso ambiente mental a gente possa fazer paz. Então, a gente chama também de casa mental, não é isso? Então, vamos trazer paz para a nossa casa. Não é à toa que a gente está na casa da paz. Mas vamos lá. Vamos fazer a nossa prece para agradecer essa oportunidade de estudo que nos foi concedida por Deus, por Jesus, pela espiritualidade amiga. Essa oportunidade, Senhor, de reflexão, de voltarmos o nosso pensamento para nós mesmos e procurar identificar aquilo que já podemos fazer para conduzir as nossas vidas de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa, mais condizente, Senhor, com os ensinamentos espíritas e evangélicos que já possuímos. Que possamos buscar, mestre amigo, junto aos espíritos que tutelam a nossa vida, essa força para seguirmos adiante, buscando a nossa melhoria constante. E que possamos dessa forma, Senhor, levar àqueles que se encontram ao nosso lado nessa jornada terrena um pouco mais de paz, harmonia e tranquilidade. Que o Senhor nos abençoe. Agradecemos demais por esses momentos, que possamos encerrá-lo com as bênçãos de Deus, com a permissão da espiritualidade amiga e dentro da tua paz, Jesus. Que assim seja. Então é isso, né, Já? Muito obrigado. Obrigado aí todo mundo que vai nos assistir, e depois a gente tem uma interação, né, com o pessoal. Se o pessoal aí quiser deixar comentários, né, para a gente pode depois também conversar, né, propor outras questões, e é isso, né? Obrigado pela oportunidade. Tenham aí, né, uma boa noite, bom dia, boa tarde para todos que nos assistirem em diversos momentos, e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.